Vamos lá, estamos começando oficialmente, então, a nossa entrevista com Luiz Feitosa, empreendedor na Arquitetos da Saúde. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos indicadores de sinistralidade para a gestão de saúde na prática, Então, dando início à nossa semana da gestão de sinistro de saúde aqui na UELB. Antes da gente começar, antes de eu passar a bola para o Luiz, vou falar um pouquinho aqui sobre a UELB, Então, primeiro me apresentando, eu sou a Desirê, sou responsável pela área de marketing aqui da UELB. A UELB é uma health tech, nós temos uma plataforma de inteligência de dados para a gestão de saúde corporativa, então hoje o nosso foco é ajudar as empresas a cuidar bem da saúde dos colaboradores, A gente sabe que é um assunto muito importante quando a gente fala essencialmente da saúde suplementar, dos indicadores de bem-estar, no ambiente corporativo. A gente sabe, enfim, que as empresas hoje se importam cada vez mais com seus colaboradores, A gente tem passado por esse novo desafio das empresas, de olhar para a saúde dos colaboradores como um indicador realmente de sucesso da empresa, de resultados e tudo mais. Então, hoje aqui na UELB, a gente atende as corretoras, administradoras de benefícios, que fazem parte dessa cadeia da saúde suplementar hoje, conectando as empresas com as operadoras de saúde. Atualmente a gente está, enfim, muito perto de atingir aí 1 milhão de vidas na nossa plataforma, que a gente faz a parte de gestão de saúde, então é bem bacana, tem tudo a ver com sinistralidade, Enfim, nosso objetivo hoje também é ajudar principalmente os gestores, de saúde a entenderem cada vez mais sobre os indicadores, a entenderem cada vez mais sobre como proporcionar qualidade de vida para os beneficiários, como ajudar as empresas, que, enfim, são seus clientes a atingirem esse sucesso em termos de saúde suplementar mesmo, saúde corporativa. E é justamente por isso que hoje a gente está aqui com o Luiz, Luiz? É sempre um prazer conversar com você. Você já esteve conosco em eventos anteriores, Falamos já sobre o VCMH num webinar ainda em 2021, Então é muito bacana estar aqui contigo hoje, tá? Você é um cara excepcional, sabe muito sobre saúde suplementar, sobre saúde corporativa, indicadores, enfim, um super fera aí nessa área. Antes da gente entrar no nosso assunto da sinistralidade, queria primeiro passar a bola para você se apresentar, falar para a gente sobre o arquiteto, sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Então, pode ficar bem à vontade aí. Olá, Desirê, prazer estar com vocês de novo. Primeiramente, boa tarde a quem está nos assistindo. Aliás, é atemporal, não é nem boa tarde, né? Boa Sejam tarde, bem-vindos. bom dia. Sim. E agradecer pelo convite, de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu adoro falar desse tema. E Arquitetos da Saúde. Bom, eu sou Luiz Feitosa, eu sou um cofundador da Arquitetos da Saúde. É uma consultoria empresarial. A Arquitetos da Saúde, ela é um birô de serviços técnicos de todo tipo. Então, a gente trabalha para as empresas contratantes de plano de saúde, mas também trabalhamos para todos os elos da cadeia. Então, nós temos serviço de consultoria para os corretores, para as operadoras, para as empresas de serviço de saúde e todos os serviços acessórios, que participam dessa cadeia. A própria UELB, a gente tem alguns serviços que podem agregar ou servir, e dentre eles posso destacar alguns. A gente tem um BI de dados públicos, então a gente é especialista em análise de dado público para construir benchmark, indicadores e market share para hospitais, por exemplo, que é um tipo de empresa que procura muito esse tipo de indicador. A gente tem um curso de gestão, e aí é para a cadeia toda, para qualquer executivo do setor, alguém que trabalha com benefícios. A gente tem um curso sobre gestão de planos de saúde. É um curso virtual, mas também é um curso em company, se for preciso, se for necessário. E a consultoria vai desde fazer o redesenho de benefício até fazer um cálculo de passivo atuarial, vai desde precificar um produto até montar um orçamento de longo prazo dentro de uma empresa
longo prazo, eu digo orçamento para os próximos 5 anos, aliado à estratégia de benefícios. Então, quando eu digo que é um birô, é porque a Arquitetos da Saúde, ela transita muito bem com todas as frentes, com vários serviços técnicos, tentando ajudar todo mundo, empoderar todo mundo para ter uma maior interação com a cadeia, com seus indicadores, com seu planejamento estratégico. Então, a gente é complementar aí de um monte de empresas, né? Pelo menos a gente tenta, essa é a nossa proposta. Sim, não, muito bacana, né? A gente conhece vocês já há muito tempo, né? A gente admira muito o trabalho de vocês. Vocês são muito referência na área também de produção de conteúdo, né? Para essa parte da saúde suplementar. A gente sabe que a saúde suplementar ela vem tomando novos rumos, né? No mercado, principalmente nos últimos anos. A gente tem atrelado muito a medicina preventiva, a análise de dados, né? Enfim, para a gente tomar decisões realmente muito mais inteligentes, né? Baseado em dados, então a gente sabe que quando a gente se baseia em dados é muito difícil alguma coisa dar errado, né? Porque a gente tem ali os indicadores para a gente analisar, É então fato, não é é muito opinião. importante. Exato, não tem mais, né? A gente pensar em algo, né? Uma intuição ali. Hoje a gente consegue se basear de fato em dados e que quando a gente lida com saúde em geral, né? Seja saúde pública, saúde suplementar, a gente está lidando com a vida das pessoas, né? Então é muito importante a gente realmente fazer esse elo entre, né, a tecnologia, entre a inteligência de dados, entre o conhecimento também, né? Então, quanto mais conhecimento a gente consegue agregar de vários canais, para a gente de fato, né, desenvolver uma solução, tanto as corretoras, administradoras de benefícios, as operadoras, as empresas agora, né, que como eu comentei, estão entrando cada vez mais no universo de saúde suplementar e entendendo, né, que vai muito além de você oferecer um benefício. A gente sabe que hoje o benefício mais desejado, né, pelos talentos, de fato é o plano de saúde, né, principalmente, enfim, na pandemia, né, a gente está há praticamente 2 anos, né, agora que a gente está começando a iniciar, né, uma saída da pandemia, e a gente sabe quanto o número de beneficiários aumentou em 2021, né? Um movimento que vem desde 2020 para 2021. A gente tem várias questões dentro disso, né? Enfim, VCMH, sinistralidade, muitas coisas que a gente vai comentar hoje. Mas realmente, enfim, é muito incrível, né, esse trabalho, né, que agrega em todas as áreas da saúde suplementar para que a gente possa, de fato, entregar mais saúde, né? Que acaba sendo o nosso objetivo no geral, né? Enfim, do início ao fim. E para a gente, então, né, dar start aí no nosso papo sobre a sinistralidade, Luiz, eu queria que você conceituasse para a gente um pouquinho o que é a gestão de sinistro, né? Enfim, de que forma ela acaba impactando na saúde suplementar, dar um conceito um pouquinho mais geral, né? Para os nossos ouvintes, enfim, quem estiver assistindo a gente, para que a gente possa depois começar, de fato, a se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Legal. Eu acho que você começou super bem, porque a gente precisa separar causa e efeito. Sim. E quando a gente fala de sinistralidade, ela é um efeito. Ou seja, sinistralidade é a relação de duas coisas. É a despesa médica dividida pela receita de um plano de saúde. Então, ela é o efeito. A causa é o sinistro. Precisa acontecer o sinistro para haver sinistralidade. Então, o que é importante comentar, eu acho, é que o mercado ainda gasta muita energia discutindo a sinistralidade ou falando de gestão de sinistralidade, quando na verdade a gestão é do sinistro. Então, quando você gere o sinistro, você está gerindo a sinistralidade, você está gerindo o prêmio. Agora, a gestão do sinistro, ela e aí buscando a causa sempre, a gestão do sinistro, ela é a gestão das pessoas, ou do acesso que as pessoas têm à saúde. Então, você olha o perfil dessas pessoas, você olha a demanda que elas tiveram por saúde, e você, quanto mais entende isso,
mas você regula melhor a porta de entrada, mas você se comunica melhor com as pessoas para que você faça a gestão. A gestão de sinistro, diferentemente do que algumas empresas talvez imaginem, né? Não é você impedir as pessoas de utilizar. Não é você, bom, vamos pôr uma coparticipação e está tudo resolvido e vamos aumentando a coparticipação até ficar bom. Existe um ponto de equilíbrio na gestão de sinistro que é você ser permissivo com acesso a ter uma porta larga e você ser muito restritivo com o acesso. Você tem uma porta estreita. Então, vamos imaginar um plano de saúde muitíssimo barato, um valor que dificilmente você vai encontrar. Vamos imaginar um plano de saúde a R$ 90 a cabeça. Está muito fora da realidade do Brasil hoje para a saúde suplementar. Sim. Mas vamos imaginar que existe esse plano, eu não duvido que não exista por aí alguma pólice a R$ 90 per capita mês. Sim. Um plano a R$ 90, provavelmente, as pessoas não conseguem usar. Você faz 2 consultas, já deu os R$ 90. Então, modelos baseados apenas no preço, ele tem um ponto de partida que é a restrição. Restrição não é dar acesso à saúde. Restrição não é cuidar das pessoas. É apenas cumprir uma obrigação. Ó, o sindicato falou que eu tinha que dar plano. Achei um plano aqui no mercado que é de R$ 90, não estou nem falando da despesa, estou falando do prêmio, né? E pronto, estou cumprindo a lei. Pode até estar cumprindo a lei, mas você não está dando benefício. E existe um outro extremo. Vamos imaginar um banco de investimento que o estagiário ganha R$ 20.000. Se essa empresa paga R$ 1.000 per capita mês, para ela, para quem paga 20 mil de salário, não é nada. Então, ela tem tudo. Ela tem um plano nacional, ela tem os maiores reembolsos, a rede mais cara do Brasil e etc. Isto também não é necessariamente dar acesso de qualidade, porque as pessoas vão usar em excesso, às vezes desorientadas, numa cadeia que é orientada à produção. Então, quanto mais produzir, melhor. E quando tiver um choque de realidade, tem que fazer um downgrade muito mais pesado do que quem estivesse gerindo. Então, a verdadeira gestão do sinistro, ela é o processo consciente de um gestor que conhece o que é uma demanda de saúde normal. Por exemplo, uma população que faz 4 consultas eletivas por ano, interna, de 15% a 18% da sua população por ano, do procedimento mais complicado ao mais simples. Faz 2,5 exames por consulta, linhas gerais, né? Esse gestor está tranquilo que, em termos de acesso, ele está dando bom acesso. Aí vem outros requisitos. Se o preço da rede é adequado, se a elegibilidade é adequada, ou seja, eu tenho agregados ou não tenho agregados? Eu permito os filhos entrarem até que idade? Isso faz parte do desenho do benefício, né? Eu coloco coparticipação para tudo, apenas para aquilo que desequilibra meu plano, como, por exemplo, talvez o pronto-socorro. Então, não é aplicar coisas, é ter consciência da sua demanda, se ela é normal ou não, e aí você precisa de um bom benchmarking, né? E de algum conceito técnico, para que a partir disso você decida as coisas. Então, gestão de sinistro tem a ver com isso, de um ato consciente de alguém que foi atrás de entender qual é o seu ponto ideal de partida, de um bom acesso, para então fazer gestão. Né? Sim. É exatamente esse um assim, dos desafios do gestor de saúde hoje, né? Como você falou, conhecer bem a sua população. Quando a gente conhece bem a população da empresa, né, enfim, da instituição, a gente consegue entender questão de faixa etária, de gênero, de riscos, né? Então, eu consigo monitorar os riscos. Porque quando a gente fala diminuir os custos em saúde, a gente acaba dando margem para muitos entendimentos que não são técnicos de eu realmente vou cobrar a maior coparticipação que eu puder para evitar que as pessoas vão ao médico, né?
Porque a gente sabe, enfim, que hoje o indicado, né, está entre 20% e 30%, mas você consegue cobrar mais de coparticipação, né? Sim. E justamente por isso, assim, não é esse o caminho, né? Quando a gente fala de diminuir custos com saúde assistencial, a gente tem, enfim, diversas maneiras de fazer isso, né? Então, é conhecendo muito bem a população, conseguindo entregar a melhor solução disponível no mercado, né? Enfim, porque não necessariamente, como você comentou, não necessariamente o plano de saúde que seja nacional, né? Enfim, que tenha maior cobertura, seja o que você precisa. Se, por exemplo, a tua empresa está só em Curitiba, está só em São Paulo, sabe? É saber realmente pesar isso, entender o que faz mais sentido e também investir em medicina preventiva, né? Enfim, que tem sido também um dos assuntos mais abordados 2020, 2021, né? A gente tem ouvido muito sobre medicina preventiva, sobre ações de saúde, né? Então, por exemplo, agora mesmo a gente está no mês do Novembro Azul, né? Então, enfim, é necessário você realmente só oferecer o plano de saúde para que o beneficiário possa ir à consulta, possa fazer um tratamento, ou também é papel da empresa planejar ações de saúde, né? Do gestor de saúde também, enfim, da corretora, da equipe médica especializada, planejar as ações de saúde, conscientizar essa população, né? E aí a importância de você conhecer de fato a população que você tem dentro da empresa, isso contando, né, os beneficiários, tanto os colaboradores quanto os dependentes e tudo mais. Então, de fato, né, diminuir custos com saúde não é da noite para o dia, não tem uma receita mágica para a gente fazer isso, né? Mas a gente sabe que se baseando em dados, quando a gente consegue de fato entender, né, a nossa população assim do início ao fim, com dados reais, a gente consegue, de fato, planejar as ações de saúde, né? E já entrando nisso, eu queria te perguntar, assim, como que a sinistralidade, né, a gestão de sinistro, e principalmente a sinistralidade, que acaba sendo né, o efeito, como você comentou, como que ela afeta as operadoras, as corretoras e as administradoras de benefício e, por fim, as empresas, né? Então, como que isso começa lá na operadora, essa questão da sinistralidade e como que isso reflete, né, nas empresas, nos custos com saúde e tudo mais. A sinistralidade, ela é um indicador emblemático porque ela é uma boa medida de equilíbrio econômico financeiro. Uma operadora, ela persegue a sinistralidade porque ela persegue lucro. Logo, junto com a sinistralidade vem um limite que é dado às empresas, chamado de limite técnico. Todo contrato de plano coletivo tem um limite técnico. Muitas vezes esse limite técnico é de 70%. Então, o que a operadora diz é o seguinte: para cada R$ 1 que você me pagar, você pode gastar 70 centavos. Né? Você tem que gastar 70% da receita. Para a operadora, portanto, sobra 30. E com esses 30, ela paga a sua operação, ela paga a sua despesa comercial e paga os impostos e tem lucro. Essa é a regra do jogo, ou seja, é aquilo que está na nota técnica do preço. Quando o preço é dado, ele olha para uma demanda esperada, estimada, coloca uma margem de 30% em cima e diz o seguinte: essa é a demanda que a gente espera, se isso der certo, sobra 30% e a gente paga tudo que tem que pagar e tem lucro. Para uma empresa, é a medida do próximo reajuste, porque no contrato, junto com o limite técnico, vem uma cláusula dizendo o seguinte: quando você ultrapassa esse limite, você paga reajuste. E para o restante da cadeia, é o indicador do espaço para mudança ou para gestão, porque um corretor sabe que se o contrato está com a sinistralidade muito baixa, dificilmente ele vai precisar cotar outro plano, eventualmente vai até pedir desconto. Ano da pandemia, isso aconteceu muito. A sinistralidade caiu no Brasil inteiro e muitos contratos tiveram desconto, inclusive, ou tiveram menor reajuste.
E o contrário disso é quando está muito alto, o corretor sabe que há ali uma oportunidade de trocar o plano. O que eu observo e acho interessante na sinistralidade, como ela afeta, é que, diferente do mercado de planos individuais, onde o reajuste é limitado, é regulamentado pela ANS, em planos coletivos não há regulamentação, é negociação livre entre as partes. E uma vez que isso está posto, lógico, uma empresa muito pequena talvez tenha dificuldade, né, de negociar mais fortemente, mais firmemente o seu índice, mas quanto maior a empresa, maior a barganha que ela tem. É interessantíssimo observar como esse mercado equilibrou-se em 85% de sinistralidade. Pode voltar a ser histórica. 83, 84, na média aí, eu não direi, 84 é a média histórica. Pode voltar muitos anos, você vai encontrar esta média, salvo o ano da pandemia, que caiu para 76. Então, veja, de alguma forma, o mercado achou um ponto de equilíbrio de sobrevivência para aquilo que ele consegue repassar. Então, é um mercado alavancado. Ou seja, ele estabelece uma regra que ele não consegue cumprir, porque as operadoras têm dificuldade em manter a VCMH, a variação dos custos, que seria o mais próximo de uma inflação médica, num determinado patamar, que ela possa recuperar sua margem. Então, como ela sabe que se ela cumprir o contrato, as empresas não ficam, todo mundo negocia. E esse ponto de equilíbrio hoje no mercado virou 84%. Então, de certa forma, quando a gente fala hoje de retomada, o único indicador que me interessa é o da sinistralidade, porque mesmo agora a gente tendo o despejamento daquilo que estava represado na pandemia, nós ainda estamos, adivinha, em qual indicador de sinistralidade? 84%. Então, o ponto de equilíbrio do mercado é esse. Crise no mercado é quando a gente ultrapassa essa régua, porque aí as operadoras não conseguem ter margem nenhuma. No mercado que a margem é pequena, de 4 a 2, a margem líquida das operadoras, né? Sim. Então, a sinistralidade, ela muda de enfoque dependendo de que lado da balança você está, mas o fiel da balança tem sido 84%. Isso não significa que uma empresa que tem 84% de sinistralidade no seu contrato, ela vai virar para a operadora e falar, então não tem um reajuste. Você vai ter algum reajuste para equilibrar isso, né? E lógico, eu estou falando, a média é cabeça, como é que é o ditado? A média é cabeça quente e pé gelado, né? Então, assim, para toda média tem alguém que está sofrendo ou que está muito bem. Então, Sim. não significa que se você alcançar 84, você está livre de problemas. Muito pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo aqui é que este mercado tem sobrevivido, na média, com 84. E até, né, entrando um pouquinho mais a fundo nisso que você comentou, a gente tem visto esse movimento mesmo. Já vou entrar também na questão do VCMH ali, mas a gente tem visto esse movimento as pessoas não estavam procurando, né, exames de rotina, preventivos e tudo mais, justamente pelo momento delicado, né, que a gente estava vivendo, e agora é o momento que as pessoas estão tendo um pouco mais de confiança, né, enfim, a vacinação está avançando bastante no Brasil, para, de fato, procurar os médicos, né, e é uma preocupação quer dizer, deve ser uma preocupação das empresas e das corretoras, porque daí a gente tem duas questões. De um lado, eu vou incentivar muito as pessoas a procurarem, né, procedimentos, consultas preventivas e tudo mais, os próprios exames, né, enfim, a gente tem o PSA de Novembro Azul, o exame de mama, né, eu estou incentivando a minha população a buscar esses exames preventivos para, de fato, fazer essa ação de conscientização. E se eu faço isso, eu vou ter um aumento significativo dos meus custos, né, da minha sinistralidade, enfim, o meu reajuste vai ser maior do que, enfim, o previsto por algum motivo, e na outra ponta eu tenho, bom, eu posso segurar isso, eu posso não promover uma ação de saúde com medo desse reajuste, mas no futuro, né, gastar muito mais, a gente sabe, enfim, que atingem valores
exorbitantes até, né? Quando a gente fala de tratamento de câncer, enfim, são procedimentos além de prejudicarem o colaborador, né? Ser um momento muito difícil de saúde ali, um momento muito delicado, também, né? A gente tem invariavelmente a questão dos custos ali. Então, na tua opinião, né, enfim, na tua visão ali de gestor de saúde, como que as empresas podem balancear isso, esse incentivo para que as pessoas, deve ser uma preocupação, esse incentivo para que as pessoas busquem a prevenção agora, olhando, né, para a parte de reajuste ali? Quando a gente viu a sinistralidade cair quase 10 pontos na pandemia, em função do represamento, no imaginário das pessoas, talvez passasse que pessoas morreram sem poder fazer uma cirurgia que era caso de vida ou morte. Sim. Mas não é bem isso. O que mais aconteceu, o que muito aconteceu, é aquilo que tinha caráter talvez investigativo, aquilo que tinha caráter um incômodo pontual, mas que não fosse genuinamente uma emergência. Então, um ataque cardíaco é uma emergência. Você não vai esperar a pandemia passar, né? Sim. Mas uma indisposição, uma gripe muito forte, ou, sei lá, uma dor estomacal, realmente foi represado. E só isso foi suficiente para uma grande mudança. Você vê que um dos indicadores ali daquele boletim Covid da ANS tinha a ver com a ida ao pronto-socorro, né? Sim. Porque as pessoas estavam se poupando, né, com medo de pegar a Covid. O que volta agora, a gente não volta com o pronto-socorro que a gente deixou de fazer. O que passou, passou, já era, né? As cirurgias que eram necessárias, se não foram feitas, porque podiam esperar um pouco, vão ser feitas agora, mas é a mesma cirurgia, não vai ter uma dessa e mais a do ano passado, que não existe isso. Então, e também não vou marcar todo mundo para a mesma semana, né? Exato, exatamente, porque existe uma capacidade, né, de absorver isso, etc. Talvez as ortopedias, de alguma forma, né, possam ser um indicador preocupante. Quem analisa o mapa assistencial vê que houve uma diminuição, mas não muito. Por exemplo, parto. Se você olha o mapa assistencial, não teve nenhuma mudança significativa, porque o neném não vai esperar a pandemia passar para nascer, né? Exatamente. Então, assim, esse é um lado. E eu volto a repetir. A crise só existe se a gente ultrapassar muito a sinistralidade que toda a vida foi de 84%. O outro lado é que realmente as pessoas na pandemia deram uma pirada, né? Muitos problemas emocionais, muitos problemas de depressão, de ansiedade, né? Muita gente que adquiriu doenças crônicas na pandemia, como hipertensão, muitas em decorrência de sequelas da própria Covid, né? De uma incapacidade respiratória, de pressão arterial, coisas que a gente nem entende ainda, que a gente vai entender mais à frente, né? Conheço muitas pessoas que pegaram Covid, pessoas da minha relação, que disseram que elas não têm a mesma capacidade pulmonar, elas sentem como que elas estão mais fracas, gente que corria, né, e que agora tem dificuldade, etc. Mas isso despertou em nós um cuidado maior com a saúde. Tem a telemedicina agora, né? Que durante a pandemia foi regulamentada, ainda que não definitivamente, né? Mas ela veio para ficar, na minha opinião. Com certeza. E cria novos hábitos. O problema da prevenção para as pessoas é o cotidiano da vida moderna. A gente nunca tem tempo. Nunca. As pessoas reclamam que tem tempo para os filhos, que dirá para cuidar do preventivo. E tem muita informação, muito excesso. Todo mês tem uma cor, não é?
Exato. Eu apoio a campanha, eu acho que ela é importante, mas é muita informação. Então, as pessoas têm dificuldade é o Setembro Rosa com Outubro Azul, tem um mês que é amarelo, né? Que é da. O Setembro Amarelo, né, da Eu já errei o mês. organização. Então, é muita informação. O que precisa agora na prevenção é baixar a poeira e dar um cuidado mais próximo, que tenha um elo de confiança, que é o que falta muito no nosso mercado. A gente não confia, ninguém confia em ninguém nesse mercado. Os usuários não confiam nas operadoras, as operadoras não confiam tanto na agência, a agência tem um papel mais duro, os hospitais estão sempre brigando com as operadoras, os funcionários desconfiam das empresas. Então, quem é que tem o papel legítimo para levantar essa bandeira da prevenção? Confiança, você não faz folder de confiança, você cria uma relação. E uma relação, ela é criada paulatinamente, né? É um reforço todo dia, é um carinho todo dia, é um cuidado todo dia. Eu vi muita operadora que começou com uma grande ideia que não foi para frente em termos de atenção primária. Atenção primária, olha essa palavra, quanto a gente ouviu em 2020 sobre a atenção primária. Sim. E quanto efetivamente a gente entregou de atenção primária. Porque é uma relação de confiança. O grande desafio de qualquer empresa que faz gestão de saúde é estabelecer uma relação de confiança, porque ela tem que ser legítima. Ela não pode ter pressa de acabar. Você não pode fazer um programa pensando em economizar dinheiro em um ano. Talvez demore mais. Depende do perfil dos teus funcionários. Se não for legítimo, se ele não perceber acolhimento, não dá certo, né? Sim. E eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil, não, né? E está cheio de problemas que precisam ser resolvidos. O primeiro é esse, de criar a confiança. O segundo não é com a pessoa, com o paciente, que está mudando a cabeça, olha que legal. É com quem patrocina. Porque quem patrocina, vou pegar uma empresa que conseguiu uma verba com o CEO para patrocinar uma ação dessa. Se ele não vendeu direito, o CEO chama ele lá um ano depois e fala, cara, quanto que nós economizamos? O reajuste esse ano vai ser de quanto? Se ele vendeu que ele ia fazer o programa porque não ia mais ter reajuste, não vai ter programa ano que vem. E aí você mina a confiança das pessoas que estavam começando a se acostumar com o programa, né? A gente vende errado prevenção. Prevenção não é um ato isolado de um mês, de uma manchete. Prevenção é um hábito de vida, é um mindset, é você entender que você quer isso, não que estão te empurrando isso, né? Mas tá aí, a pandemia foi muito didática nesse sentido. As pessoas estão mais abertas a isso. Eu sou um exemplo disso. Eu não me senti. Houve momentos na pandemia que, cara, eu não aguentava mais ficar em casa. Isso me fez mal, né? Eu pratico muito mais atividade física hoje do que eu praticava há um ano e meio atrás. Muito mais. Porque se eu não faço isso, eu fico maluco, né? A gente tem que tirar proveito disso, porque as pessoas estão mais abertas, estão mais suscetíveis, mas se não vier como uma mensagem muito clara de acolhimento, no tempo necessário para se fazer isso, não dura. Não dura porque a gente precisa vender certo, né? Na minha opinião. Sim. A saúde corporativa em si, ela ainda é um tema muito novo, né? Quando a gente fala em termos gerais, assim. As empresas estão entendendo hoje o que é de fato a saúde corporativa, né? Então, é muito mais do que, de fato, só, né, dar um plano de saúde, porque o sindicato manda dar um plano de saúde, né? Ou, enfim, né, indo mais além, o seguro de vida, né, e coisas assim. Mas o que são, de fato, as ações de saúde, né? Então, as ações de saúde hoje, e como você muito bem pontuou, vai muito além de enviar um folder por e-mail, né?
Porque as pessoas precisam sentir que a empresa ela alinha a prática com os cursos dela, né? Tem a ver com E a gente vê, valores. exato, os valores da empresa. E hoje a gente vê assim, se eu preciso de uma equipe produtiva, uma equipe de alta performance, né? A gente sempre ouve muito a questão da alta performance. O que essas pessoas esperam de mim, né? E a gente, enfim, né, até o LB mesmo, enfim, com o trabalho que a gente faz, e a gente, enquanto empresa também, a gente vê muito que o principal capital social de uma empresa são as pessoas, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, o que essas pessoas esperam da empresa em relação a, de fato, como você comentou, a questão da saúde mental na pandemia, né? A gente não teve mais um limite do que é a minha casa, do que é o meu escritório, né? Eu mesma trabalho em casa, eu fechava a porta do meu escritório, não tem um botão de ligar e desligar, né? Então, hoje, com a retomada dos escritórios, né, aos poucos, enfim, aqui na UEB também a gente está retomando, né, um movimento de ida aos escritórios, por mais que a nossa operação seja, né, remota mesmo. Hoje eu consigo sentir que quando eu saio do escritório, estou indo para minha casa, né? Antes a gente não tinha isso, né? Na pandemia, quem trabalha em casa, a gente não tem esse botão de desliga e desliga, não é assim que a gente funciona, né? E aí, como que a empresa se preocupa de fato com a tua saúde mental, né? Balancear o volume de trabalho, enfim. E aí a gente entra em muitas questões e também, né, também relacionada à questão do trabalho remoto, a questão de conforto em casa, né? A questão pô, a tua cadeira tá legal para você trabalhar, você tem um ambiente bacana, né? Porque, de fato, é um privilégio, né? Quem tem um escritório, quem tem uma mesa, a gente sabe que não é realidade, né, de todo mundo. Então, e como que isso impacta? Impacta também na saúde, impacta, né? Depois essa pessoa vai precisar fazer um tratamento ortopédico lá na frente, né? Então, de fato, assim, a gente vê o quanto as coisas estão interligadas e o quanto não dá mais para a gente ficar só no discurso, só no eu enviar um folder, né, falando, pô, ó, você tem que se sentar assim, você tem que se alongar ao longo do dia, você tem que praticar exercícios, a questão mesmo de praticar exercícios. Incentivo, mas como que eu te incentivo a praticar exercícios? Né, eu contrato um benefício, e aí essa é a questão muito legal da gente conseguir aos poucos, né, a longo prazo, obviamente, a gente conseguir economizar com saúde, né, com saúde assistencial. Que daí eu consigo pegar esse valor ali, vamos supor que eu tenho um budget para gastar com a questão da saúde, né? Hoje a gente sabe que, enfim, a saúde assistencial ainda consome cerca de 15, 16% da folha de pagamento. Então é um valor muito alto, né? Quando, enfim, a gente olha para a folha de pagamento no geral. Como que eu consigo pegar esse valor que eu economizei com saúde assistencial no futuro e investir em benefício, né? Enfim, um benefício de uma academia, um benefício de um auxílio de saúde mental, né? A gente vê vários benefícios surgindo que vão muito além do que a gente já tinha no mercado, que é a questão do vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, porque daí está atrelado, né, a de fato as empresas precisarem de novos talentos, de pessoas que estejam bem de fato, porque quando a gente está bem para executar né, nosso trabalho, a gente está bem em todas as esferas da nossa vida. Então a gente tem visto, enfim, como que é tudo sobre saúde, né? O resultado que a gente entrega, o cliente que a gente fecha, o quanto a gente consegue crescer enquanto empresa, né? Reflete o nosso crescimento e o crescimento de toda a equipe, né? E é tudo sobre saúde. Então é muito bacana a reflexão que você trouxe, Luiz, porque a gente de fato vê as empresas cada vez mais nesse movimento, né? De buscar como que eu posso ajudar as pessoas que estão comigo hoje, né? Que colaboram para minha empresa hoje e como eu posso de fato cuidar delas e construir essa relação de confiança, né? Como você bem pontuou, é muito mais do que a gente de fato enviar um folder, é construir uma relação de confiança em toda a cadeia de saúde suplementar. A gente sabe que não é da noite para o dia que isso vai acontecer, mas né, nas nossas pequenas ações, quando a gente se baseia em dados, quando a gente consegue construir muita coisa na base da transparência, da honestidade, né? Enfim, e a gente entender também qual que é o nosso papel, as empresas, quais são os papéis sociais dela, enfim, a gente enquanto colaborador, né? A gente consegue, de fato, unir tudo isso e realmente construir uma saúde melhor para todos, né?
E não tem, desculpa dizer, Não, pode ficar tranquilo, não, pode é só falar. comentar que assim, não tem certo e errado, porque você pode ter uma empresa que ela fala assim, olha, eu trabalho com, sei lá, saneamento. Eu não entendo nada de prevenção. Eu Uhum, quero que minha operadora faça isso, ou vou contratar alguém que faça. exato. Não é, a empresa ela não é obrigada a ser uma especialista nisso. Lógico que algumas empresas, pelo seu tamanho, ela não pode simplesmente se abster de participar. Sei lá, você está falando de uma empresa que contrata 50 mil pessoas, ela tem que falar alguma coisa, ela tem que se posicionar, né? Mas uma Sim, empresa, é um mercadinho, sei lá, com todo respeito à empresa pequena, né? Ela não vai ter braço, nem cabeça, nem know-how para isso. Mas então tem que escolher um produto que tenha isso. E esse é o ponto, né? Se as operadoras não criarem programas, eu sei que são empresas que visam lucro, mas um programa que tenha um acesso legítimo, no sentido de você mostrar preocupação legítima, o programa morre, né? Porque a gente não é bobo, a gente percebe, né? Agora falando como sim, usuário, né? A gente sabe quando alguém está preocupado com você, quando não está, quando é só um protocolo, quando a coisa é para valer. sim. Tem um espaço a ser preenchido aí, viu? Tem um bom espaço a ser Sim. preenchido aí. Mas Não, com eu queria fazer esse certeza. comentário e acabei te interrompendo, peço perdão. Não, imagina, sem problema, é teu lugar aqui de fala. E é bem dentro disso que você falou que a gente frisa ainda mais o papel da corretora de saúde, né? Do Uhum. administrador de benefício. Sim. Então, é muito mais do que vender o plano, né? Muito mais do que isso. Até porque a gente sabe que reter um cliente é muito mais barato do que conquistar um novo cliente, Sem né? dúvida. E o mercado, enfim, de tantas corretoras de saúde ativas, né, no mercado, enfim, são muitas corretoras, cada dia surge mais, a gente tem visto o surgimento das insurtechs, né, das health techs, que tem, enfim, ocupado um lugar muito positivo dentro do mercado, e que mostram que você precisa inovar, né? Você precisa de diferencial competitivo. E você precisa se especializar, né? Aí a necessidade de você ter conhecimento sobre a parte de gestão de sinistro, a parte de gestão de saúde, né? Todos os indicadores, dados. Então, como que você, enquanto corretor de saúde, né? Enfim, gerenciando suas apólices, principalmente PJ, né? E a gente vê também um movimento de corretoras que estão entrando cada vez mais dentro da saúde corporativa com grandes contas, né? Então, na UELB, por exemplo, a gente vê muita corretora que ainda tem de PME, mas que está indo atrás das grandes contas PJ, e realmente, né, essa acaba sendo a resposta para alguma das perguntas que elas fazem, que é como que eu entro nesse mercado, o que, que eu preciso ter para crescer nesse mercado, né? Então, de fato, enfim, como você muito bem pontuou, as empresas grandes, a gente sabe que, enfim, né, precisam ter um médico do trabalho, contam às vezes com uma equipe de saúde mais especializada, dependendo muito também do nicho da empresa, mas o papel do gestor de saúde que trabalha dentro das corretoras, das administradoras de benefício, realmente é um papel muito central, né? É um protagonista da gestão ali, e de fato para controlar custos, para renovar contratos, né? A gente vê um período agora de renovação de contrato. De fato, a gente sabe quando alguém está entregando uma proposta de valor realmente para a gente, né? Então, enfim, a gente, tanto enquanto usuário de plano de saúde, enquanto empresa, a gente sabe quando alguém está prestando um serviço muito bom, de alta qualidade para a gente, né? E, de fato, enfim, com um mercado tão grande, a gente não pode dar margem, né? Para a empresa, enfim, buscar um outro fornecedor, porque a gente não está fazendo, né, enquanto gestor de saúde, a nossa parte de realmente buscar alternativas para não apenas diminuir a sinistralidade, mas formas de diminuir essa sinistralidade com a gestão de saúde, né, que é uma ferramenta tão essencial. E já entrando, né, Luiz, você comentou um pouquinho sobre o VCMH ali,
Eu queria que você fizesse esse elo para a gente, né, contextualizasse qual que é a relação entre VCMH e a sinistralidade. Tá. Bom, na verdade, a relação entre as duas coisas, eu diria que tem. Vamos falar dos pontos de contato mais do que a relação, porque a VCMH ela mede a variação de custo e a sinistralidade é a relação entre despesa e receita. Então, elas não têm uma correlação direta, mas elas têm pontos de contato. E onde estão esses pontos de contato? Primeiro, na própria cláusula de reajuste, porque a maioria dos contratos coletivos tem duas formas de reajuste. O primeiro, a primeira é a sinistralidade, aonde é medido o desequilíbrio, né, que foi estabelecido por um limite técnico. E o segundo é a VCMH, que é a variação do custo, que seria uma correção monetária e não de desequilíbrio. No fim do dia, como eu disse, tudo vira um índice só e tudo corrobora para que mantenha-se uma média viável para a empresa e operadora, que no Brasil não fura o teto aí de 84% de sinistralidade. Então, o primeiro ponto de contato é lá no contrato, na cláusula de reajuste. O outro ponto de contato é no crescimento do mercado. Então, quando o mercado cresce muito, muito rápido, a sinistralidade tende a cair, que é o que foi aconteceu na pandemia, inclusive. E esse pode ser um ponto de atenção da sinistralidade temporariamente ficar muito elevada. Porque o que aconteceu na pandemia? Mais de 1 milhão de pessoas entraram desde do pico da pandemia. Elas entram pagando dinheiro à vista, mas a despesa vem a prazo. Então, quando você fecha a competência para calcular, e a VCMH é o custo per capita, não é dinheiro, montante contra montante, porque o montante é enganoso, né? É o per capita que traz a melhor relação. Então, o per capita de despesa, no momento em que entrou muita gente, então você vai ter ali o divisor muito alto, né? Um número grande de pessoas para poder dividir. Com uma despesa que vem a prazo, então a VCMH cai. Se a VCMH cai, significa que o sinistro per capita caiu. Se o sinistro per capita caiu, a sinistralidade também caiu. Sim. E o que aconteceu na pandemia? Nós tivemos 8 pontos a menos na sinistralidade, aproximadamente, e a gente teve, pela primeira vez na história da saúde suplementar no Brasil, uma VCMH negativa. Então, este ponto de contato tem uma certa correlação, porque a base de vidas influencia os dois índices. Porque entra dinheiro à vista e despesa a prazo, com 90 dias de atraso, alguma coisa assim. Mas é meio que por aí que para essa correlação. Muito embora ela seja muito interessante quando você tem um mercado em movimento. O mercado parado, essas duas coisas elas não têm tanta importância, mas no mercado em movimento elas têm muita importância. Então, estamos crescendo, não paramos de crescer, ainda não paramos, né? E ainda não chegamos ao que tínhamos em 2014, diga-se de passagem. 2014 tinha 50 milhões, né? A gente agora está com mais de 48.200. Então, a VCMH cai. Se abruptamente a gente parasse de crescer e, ao contrário, despencasse, o que ia acontecer? A gente perde receita à vista e aquela despesa a prazo nos alcança. E aí
o sinistro per capita sobe, a VCMH sobe e a sinistralidade sobe. Então, nesse ponto, ela está correlacionada. Quando a gente encontra o ponto de equilíbrio, elas andam paralelamente. E aí, você pode ter, como a gente teve, né, de 2015 a 2020, 47 milhões de beneficiários, sinistralidade ali sempre igual, e a VCMH crescendo aí 10, 12, olhando para o Brasil, né? Não olhando para os índices que são medidos com base num pedaço do Brasil. A própria ANS, ela mede num pedaço, né? Ou o IES, ele mede num pedaço, etc. Porque eles estão representando um segmento. Mas se você pegar 100% dos beneficiários, 100% da despesa, 10, 12, 13, né? 14, é o tamanho da VCMH. E o que esse tamanho de VCMH nos diz? Ele acaba sendo o tamanho do reajuste no Brasil. Então, num mercado parado, VCMH é igual reajuste. Sim. Na média do Brasil, nunca confundir com o que acontece no comércio aqui do outro lado da rua ou na grande empresa aqui no bairro industrial, né? Ali pode acontecer coisas diferentes, mas na média do Brasil, a VCMH reflete mais ou menos o tamanho do reajuste. Mais ou menos. Porque se não fosse assim, a sinistralidade ia começar a diminuir. Por que ela não diminui e ela fica em 84? Porque a única coisa que as operadoras conseguem repassar é a variação do custo. Olha que maluco, Desirê. O mercado mede sinistralidade, mas o que ele consegue repassar no fim do dia é a VCMH. Então, a gente chega no mesmo lugar com nomes diferentes, né? Mas isso é tudo muito, muito técnico, muito teórico. O importante, para não complicar nossa conversa logo agora no final, é que a gente meça, olhe para o mercado, olhando para essa sinistralidade em torno de 84. Sim. E já entrando nesses indicadores, porque ambos acabam sendo indicadores de gestão de saúde, né? Mas ainda dentro da sinistralidade, quais são os indicadores que a gente precisa acompanhar, né, enquanto gestor de saúde, enfim, dentro da sinistralidade, né, a partir da sinistralidade? Boa. Uma vez estabelecida a sinistralidade como indicador super importante, porque ele dá a temperatura do teu próximo reajuste, você precisa, de novo, causa e efeito. Sinistralidade é efeito. Vamos agora focar na causa. Quais os indicadores importantes, na minha opinião? Custo per capita de despesa. Você precisa saber se esse custo per capita está condizente com a tua receita. Outlier, você precisa saber que sem aqueles casos atípicos, o que é um caso atípico? Aconteceu esse ano um caso de 500 mil que não aconteceu nos últimos 5 anos. É atípico. Né? Sim. Aconteceu um caso de 1 milhão que nunca aconteceu. Super atípico. Tira isso, você precisa saber o tamanho disso. A gente precisa olhar frequência per capita de tudo. De tudo. Você precisa saber qual é o per capita da consulta, do exame, da internação. Devia ter mexido os dedos aqui, né? Da internação, da terapia, dos eventos ambulatoriais. Você precisa medir a frequência per capita. Porque se num ano você fazia 4 consultas eletivas de uma de pronto-socorro e 2 exames e meio por consulta, esse ano você está fazendo mais? Temos que entender por quê. Você está fazendo muito menos? Ué, a gente mudou. O que a gente mudou no plano que agora as pessoas antes faziam 4 consultas, agora fazem 2? Precisamos entender. Porque isso tudo dá insumo para você fazer gestão, né? Outro indicador importante que você pode medir é a quantidade de pessoas que não utilizam o plano médico. Eu acho esse indicador super importante. Em geral, os contratos têm aí, no teto, 20% de pessoas que não vão ao médico em um ano. Os outros 80% têm pelo menos uma passagem.
Esse indicador é importante porque essas pessoas são a reserva técnica dentro das empresas para ajudar a diluir o risco, né? Meça esse indicador historicamente e verifique na pandemia o que foi que aconteceu. Sua população foi afetada pela pandemia? O contrário disso, medir as pessoas que vão muito, muito, muito ao médico. Médico não é play center. Ninguém tem um prazer enorme de ir ao médico. Não deveria. Sim. Se não é pronto-socorro, porque o pronto-socorro pode ter a característica do absenteísmo, né, da busca do atestado, se é consulta eletiva, olhe para essas pessoas não como excesso de uso, abusadores, né, da sinistralidade, mas pessoas que precisam ser geridas, que precisam ser assistidas, né? Então, assim, aqui tem alguns exemplos dos indicadores que eu considero importante. E mais importante que isso, você precisa ter com o que comparar. E aí, nesse sentido, acho que a Wellbe tem o seu ferramental para dar um benchmarking para essa empresa, para essa carteira, para dizer o que é normal. Sim. Assim como a gente aqui, quando vai fazer uma consultoria, vai nos indicadores do Brasil para dizer o que é normal. Porque é outro erro também, se você mede, mas não compara corretamente, você pode achar que fazer uma consulta por ano é bom, porque está gastando pouco. Não, é ruim, é péssimo. Você não está cuidando de Sim. ninguém, né? Sim. Então, eu acho que, assim, se a gente começasse por esses indicadores, já era um bom começo, né? Tem outros, mas esse já era um bom começo. Não, não, faz total sentido, né? Como você bem pontuou, na UELB a gente tem todos esses indicadores, então, tanto o comparativo, né, que é super importante, entender o que, que é normal na minha conta, o que, que não é tão normal. Então, por exemplo, a gente, né, sem volta e meia, a gente se depara com casos de um paciente em específico, né, um assistido em específico, que de fato, né, teve 500 mil de procedimentos, enfim, investigar esse caso também, né, entender as origens desses gastos, mas não tomar isso como uma regra, né, para o reajuste, uma regra para a determinação do uso, enfim. Então é super importante você, de fato, olhar para dados, né, e a gente acaba, de fato, entrando em dados mesmo, né? O que, que são esses dados, o que, que são esses indicadores, como que eu analiso eles da melhor maneira que eu posso, né? Da maneira mais eficiente. Aqui na URB, a gente, né, consegue compilar todos os dados de saúde em uma só plataforma, o que é super positivo para quem faz gestão de saúde, tanto, né, a empresa, a gente tem o acesso do RH, quanto para os gestores, né, as administradores de benefício, corretores de saúde, de fato, que daí gerenciam muitas empresas, né, muitas apólices PJ, e você fazer esse comparativo, e como você bem pontuou, são vários indicadores que a gente tem, inclusive do absenteísmo, né? E daí a gente entra na parte de recursos humanos, já, né? A gente tem aqui X pessoas que estão indo com uma frequência muito alta para pronto-socorro para pegar testado. A partir disso, você consegue descobrir problemas ainda maiores, né? Descobrir o que está acontecendo com essas pessoas, né, coisas internas da empresa. Então, a saúde acaba sendo um indicador, né, por si só, para a gente conseguir mapear outros problemas dentro de uma instituição, né. E entrando já, né, ali para a gente finalizar, para não tomar muito mais teu tempo, Luiz, o último questionamento é justamente qual que é a importância de acompanhar essa sinistralidade, né, um resumo de tudo que a gente conversou aqui, e como que a sinistralidade, ela se relaciona com os demais indicadores de saúde, né, o VCMH, você já comentou um pouquinho da relação deles, a questão do absenteísmo e outros indicadores de saúde que a gente tem, né, para analisar a efetividade das ações, como que a sinistralidade ela se relaciona com esses indicadores? Eu penso que a sinistralidade ela é um tanto circunstancial por tudo que a gente falou aqui, mas mesmo sendo circunstancial, é um indicador que a gente vai sempre medir, não vamos fugir disso. É importante a gente tirar dessa fala toda que
o que é importante diferenciar da sinistralidade? No conceito dela ser circunstancial. Eu conheço muitos contratos que toda a vida tiveram sinistralidade alta. Toda a vida. Nunca teve a sinistralidade normal. E por quê? Porque tem um pacto não escrito entre operador e contratante que com esse número, esse limite a gente vive, não importa o que está no contrato. Recentemente eu fui contratado por uma empresa para fazer uma análise para uma transição para pós-pagamento. E essa empresa, nos últimos 4 anos, tinha uma sinistralidade de 89%. E, lógico, estava tendo reajuste todo ano, por óbvio. Sim. Mas o reajuste era pouco mais de 10% por ano. E aí eu disse o seguinte, não vá para o pós-pagamento. Por quê? O pós-pagamento, no seu caso, vai economizar os 10% que você já tem neste limite 10. Você está com 89, você está deixando 11, vai para a operadora, você vai para um pós-pagamento, vai dar na mesma, porque o que você vai economizar de gordura é só 11 que você tem para economizar. A sua despesa, a diferença da sua despesa para a sua receita é só de 11, então fica aí. E quando é que você muda? Quando a operadora cumprir o contrato. Se um dia ela virar aqui e falar, meu contrato é de 70, você está com 89, vamos dividir. Vou até pegar aqui minha calculadora. Então, vamos pegar aqui, 89 dividido por 70, dá 27,14. Vou te aplicar 27,14% de reajuste. No dia que isso acontecer, você vai para o pós-pagamento. Sim. Porque aí você não vai tomar 27, você vai tomar aqueles mesmos 10 que você estava tomando na transição, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A sinistralidade é sempre circunstancial, ela depende do contexto. Não tem sinistralidade ruim. Tem a sinistralidade fora do contexto. A própria sinistralidade já indica, se ela está alta, que tem uma das duas coisas erradas. O teu preço está errado, ou a tua despesa está errada. E se você está convivendo com isso há muito tempo, é porque a operadora também aprendeu a conviver com isso. Se o teu reajuste está dentro de um patamar equilibrado ali, para que você está arcando, e que é muito menor do que a regra do seu contrato, talvez essa seja a regra do jogo mesmo. Você vai para uma outra operadora que vai querer cumprir no ferro e fogo e pode ser pior, né? Então, a grande dica que eu dou, de todos os indicadores que eu poderia falar aqui correlacionados com este assunto, e a gente volta de novo, e talvez você comece a entender por que aqui na Arquitetos a gente mede tanto a VCMH, né? A gente, inclusive, dá esse cálculo para o mercado. A gente deixa lá no nosso site a série histórica da VCMH do Brasil calculada. Porque no fim do dia, o que você precisa saber é se a sua VCMH é maior do que o reajuste que você tem tomado. Empresas grandes, calcule o seu VCMH. Se ele for maior do que o reajuste que você está tomando, você fez uma boa gestão. Porque a sua inflação cresceu mais do que o reajuste que você deu. Se ele está andando junto, e talvez é mais provável que isso esteja acontecendo, tá ok. Ninguém vai querer cumprir o contrato porque sabe que você vai embora. E se a sua VCMH está muito abaixo do reajuste que você está aplicando, é hora de repensar. Sim. Agora, como é que a gente sabe disso? Só medindo o seu VCMH. Então, a gente não pode ignorar esse indicador. E sinistralidade, de novo, a gente vai conviver com esse indicador sempre, acompanhar sempre. Mas se ele vier acompanhado de VCMH, para você poder comparar a evolução, acho que você tem uma chance boa de fazer uma melhor gestão e de convencer os outros, porque não basta fazer, você tem que convencer, né? Sim, não, principalmente enquanto gestor de saúde, né, para a empresa, para você prestar contas, né, mandar relatório, enfim, você precisa ter um conhecimento muito sólido, né, daquilo que você está falando. Então, exatamente, é muito mais do que olhar só para o número da sinistralidade, né, é olhar para todos os indicadores
que contemplam a gestão de saúde, né? Enfim, a sinistralidade é um desses indicadores super importante, mas no final do dia não dá para você, né, levar esse indicador sozinho como uma métrica para, enfim, justificar relatórios, né, renovar contrato, enfim, de maneira estratégica, né? Então, quando a gente fala ali da gestão de saúde, a gente precisa considerar todos esses fatores, né, para de fato tirar uma conclusão eficaz dos contratos, né? Mas de forma geral, Luiz, acho que foi super esclarecedor nosso papo, né? A gente falou muito sobre, não só sobre a taxa de sinistralidade, de fato, mas como que ela se encaixa, né, na cadeia da saúde suplementar mesmo. Principalmente quando a gente fala de sinistralidade de saúde, né? Enfim, o sinistro, né, dentro do mercado de seguros é lei, mas dentro do mercado de saúde suplementar, a gente sabe que a gente tem alguns outros percalços, né? A gente tem alguns outros indicadores atrelados a isso. Então, enfim, como mesmo te falei, sou super fã do trabalho da Arquitetos, né? Enfim, vocês fazem um trabalho muito bacana de cálculo de VCMH, das consultorias, enfim, e de fato tem um conhecimento muito sólido, né, sobre isso, um conhecimento muito aprofundado e muito bem aplicado, né? Porque, enfim, o conhecimento ele só é muito útil para a gente quando de fato a gente aplica ele, né, da melhor forma possível e, enfim, utiliza. Obviamente, ferramentas estão à nossa disposição, né, para a gente conseguir entregar sempre uma solução muito boa, enfim, para os nossos clientes. Então, enfim, né, deixo espaço para você se despedir, indicar, né, arquitetos aí para o pessoal, enfim, as redes de vocês. Mas, previamente, já agradeço, né, o nosso papo foi muito enriquecedor mesmo, e, enfim, muito obrigada aí, Luiz, por toda essa bagagem tua que você trouxe e compartilhou com a gente hoje. Não, imagina, eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar a Welby pela iniciativa. Eu acho que, independente de sermos as duas aqui empresas privadas, mas acaba sendo, de certa forma, uma doação de conhecimento, não só minha, mas de vocês também, e de ajuda, porque não há nada melhor do que ter a oportunidade de discutir o tema, de falar sobre ele. A gente tem uma preocupação enorme com a continuidade deste benefício, obviamente, né? A gente zela por esse setor, a gente quer que ele vá bem, que ele cresça saudável, né? Então, é o meu agradecimento. Fico à disposição de quem quiser me mandar um e-mail, quiser tirar uma dúvida, conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz. Estamos à disposição, mas mesmo que não seja cliente, se quiser bater um papo, se quiser me mandar um e-mail, é super fácil, é lfeitosa com z, @arquitetosdasaude.com.br, e eu vou ter um prazer enorme de discutir esse tema com quem tiver uma dúvida, com quem quiser perguntar. Estou à disposição não só da OBI, mas também de todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né, que vão nos ouvir, etc. Obrigado, Desirê. Uma simpatia Imagina, você sempre. Luiz. Eu que agradeço, tá? Toda a ajuda aí, como você bem comentou, a gente precisa se ajudar, né? Enfim, a gente precisa passar conhecimento. É tudo uma troca, né? Enfim, no final do dia, tudo sobre troca. Nós também estamos disponíveis, eu estou disponível, né? Ali pelo nosso site, wellbe.co, né? A gente tem ali, enfim, pode entrar em contato, estamos no LinkedIn, no Instagram, vou deixar posteriormente tanto, né, o link da Arquitetos quanto da Wellbe, né? Tanto na descrição do vídeo quanto do podcast que a gente vai postar. E, enfim, Luiz, agradeço novamente, tá? Precisando aí, estamos sempre às ordens e agradeço aí a todo mundo que esteve com a gente, né? Tanto assistindo o vídeo, ouvindo o podcast e tudo mais. Acho que acredito sempre que é muito enriquecedor, né? A gente aprender com as outras pessoas. Então, de toda maneira, muito obrigada, um abraço, um excelente dia, tarde, noite, enfim, para quem estiver nos ouvindo. Muito obrigada, Luiz. Tchau, tchau.